Muitos têm medo de desvendar os mistérios do Apocalipse. Porém, vale destacar que esses eventos não são para trazerem medo, e sim um alerta. Quando você se aprofunda nas páginas sagradas que revelam essas profecias, não encontra apenas visões apocalípticas, mas um convite à reflexão e à preparação. As trombetas que ecoam não são apenas notas de juízo, mas chamados amorosos para despertar a consciência da humanidade. Ao compreender que esses eventos cósmicos não são simples manifestações de destruição, mas sim sinais divinos que ecoam através do tempo, você se depara com a oportunidade única de entendimento e transformação. O Apocalipse, longe de ser um livro de temores, revela-se como um mapa celestial que conduz à redenção. Portanto, não tema adentrar essas profecias, mas esteja pronto para uma jornada de descobertas transcendentais. Cada trombeta é uma voz celestial que, embora soe como trovões, traz consigo a melodia da graça. Este alerta não é para incutir pavor, mas para acender a luz da compreensão, proporcionando um vislumbre da eternidade que aguarda além do véu do desconhecido. Na grandiosa visão cósmica revelada nos capítulos 8 e 9 do Apocalipse, somos transportados para um cenário celestial, onde a abertura dos selos desencadeia uma sucessão de eventos de magnitude cósmica. Nesse épico divino, as páginas sagradas desvelam profecias e visões que ultrapassam os limites do tempo e do espaço, convidando-nos a contemplar um drama celestial que se desenrola diante de nossos olhos. O sétimo selo, quando rompido, é seguido por um solene silêncio no céu, uma pausa antes do estrondo das 7 trombetas, cada uma trazendo consigo um anúncio divino. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O primeiro toque da trombeta ressoa como um trovão celestial. Saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra, queimando 1/3 dela. O verde exuberante se transforma em cinzas e árvores majestosas são consumidas pelas chamas. Este é o despertar abrupto da natureza para a ira divina. A segunda trombeta, em sua melodia apocalíptica, traz consigo um grande monte em chamas lançado ao mar. O impacto é catastrófico, transformando uma porção significativa das águas em sangue. Criaturas marinhas perecem e embarcações são engolidas por ondas de julgamento. O oceano, outrora símbolo de vastidão e vida, se torna um testemunho do juízo divino. E morreu 1/3 das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se 1/3 das naus. O soar da terceira trombeta traz uma estrela chamada Absinto, caindo sobre rios e fontes. Essas águas, que antes sustentavam a vida, se tornam amargas e letais. Muitos homens morreram. A flora e fauna que dependiam dessas fontes são envenenadas, ecoando a contaminação espiritual que se espalha pela humanidade. A quarta trombeta lança sua sombra sobre as luminárias celestiais. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é escurecida, mergulhando o mundo em uma penumbra sobrenatural. O próprio cosmos parece testemunhar a escuridão que se estende sobre a criação. Com a quinta trombeta, a narrativa assume uma dimensão surreal. Uma estrela, portadora da chave do abismo, cai na terra, desencadeando uma fumaça espessa que sobe do poço aberto. Desta fumaça emergem gafanhotos, criaturas extraordinárias, com poder para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. O tormento é descrito como o ferro do escorpião, e durante 5 meses a humanidade sofre uma aflição inimaginável. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. No pulsar do 6º soar da trombeta, anjos, outrora confinados às margens do rio Eufrates, são libertados para cumprir sua missão divinamente designada.
Estes seres celestiais, aguardando o momento preciso, emergem como instrumentos de um juízo iminente, desencadeando uma guerra devastadora. Uma sinfonia macabra ressoa pelos corredores celestiais, marcando o destino da humanidade. Aqui neste tópico devemos entender o porquê a Bíblia faz menção do rio Eufrates, pois os 4 anjos presos junto ao Eufrates são anjos caídos. Anjos bons nunca são presos. Eles são os líderes dos 200 milhões de cavaleiros demoníacos que agora estão presos no abismo e que serão soltos ao som da 6ª trombeta para causarem o 2º ai anunciado pelo anjo em Apocalipse 8:13. Cada um desses anjos comandará 50 milhões de demônios. Eles se dirigirão às 4 direções para matarem a 1/3 parte dos homens. O rio Eufrates está associado aos juízos da tribulação. Em Jeremias 46:10, o profeta faz menção do rio Eufrates como o dia do Senhor, o dia da vingança. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Já em Apocalipse 16:12, esse versículo nos adverte para a seca do rio Eufrates. Uma breve pesquisa atual mostra que o rio está se secando a taxas alarmantes. E por isso, o Ministério de Recursos Hídricos do Iraque dizem que ele podem se secar completamente em 2040, por conta da diminuição nos níveis de água. Isso nos serve como um sinal de alerta para a profecia da 6ª trombeta e também para as passagens dos reis do Oriente, aqueles mesmo que se juntará com a besta, como está escrito. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A visão se desdobra como um espetáculo cósmico, revelando não apenas a guerra na Terra, mas a participação ativa das hostes celestiais nesse cenário apocalíptico. 200 milhões de soldados angelicais, como uma força imparável, marcham com couraças de fogo, jacinto e enxofre. Seus cavalos, cujas cabeças lembram leões, expelem fogo, fumaça e enxofre, trazendo consigo uma destruição que consome a 1/3 parte da humanidade. O estrondo dos cascos, o rugir do fogo e a nuvem de enxofre pintam uma imagem apocalíptica, enquanto a 1/3 parte dos homens sucumbe a esse juízo flamejante. Suas mortes, causadas pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, ecoam como um aviso urgente àqueles que permanecem. No entanto, mesmo diante desse cataclismo, a narrativa revela a obstinação dos sobreviventes. A humanidade, atingida por pragas aterradoras, permanece endurecida em seus caminhos. Recusam-se a se arrepender, persistindo em idolatria, feitiçaria, homicídios, fornicação e furtos. Este é o epílogo de um capítulo cósmico que transcende o entendimento humano. O Apocalipse, em suas páginas, não apenas descreve eventos, mas convoca a humanidade a refletir sobre sua condição espiritual. As trombetas soam como uma última chamada divina, ecoando pelos confins do universo, clamando por arrependimento, transformação e redenção. Este é o chamado, não apenas para temer o juízo, mas para buscar a graça, a misericórdia e a reconciliação divina. Que aqueles que têm ouvidos ouçam e que os corações despertem para a realidade transcendental que se desenha diante de nós. Na grandiosa sinfonia do Apocalipse, onde cada trombeta ecoa como um clarim divino, aguardamos com respiração suspensa o ressoar da 7ª e última trombeta. Mas antes de alcançarmos esse clímax apoteótico, permitam-se maravilhar-se com a majestade dos eventos que se desdobram diante de nós. Na iminência da 7ª trombeta, as vozes ressoam nos céus, proclamando que os reinos do mundo tornaram-se do nosso Senhor e do seu Cristo, cujo reinado é eterno. 24 anciãos, em reverência, prostram-se diante do trono, adorando o Todo-Poderoso, reconhecendo a chegada do tempo de julgamento e galardão.
A ira divina se desencadeia, provocando a ira das nações e inaugurando o tempo dos mortos, onde cada alma será julgada. Profetas, santos, aqueles que temem o nome do Senhor, desde os pequenos aos grandes, receberão suas recompensas. A própria terra treme diante da magnitude desse momento, abrindo o templo de Deus nos céus, revelando a arca da aliança. Relâmpagos cortam o firmamento, trovões ressoam, e uma chuva de saraiva desce em uma manifestação cósmica. E então, enquanto nos encontramos imersos nesse espetáculo celestial, a última trombeta soa. Num instante, no piscar de olhos, a trombeta final ecoa, anunciando a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Uma transformação gloriosa se desencadeia. O corruptível se reveste de incorruptibilidade, o mortal se veste de imortalidade. Então, queridos irmãos, aguçem seus sentidos, pois o desfecho desta narrativa cósmica está prestes a se revelar diante de seus olhos. A sétima trombeta, como o ápice de toda a história, trará consigo a consumação de todas as coisas. Preparem-se para testemunhar o desdobrar da eternidade, onde a graça e a misericórdia se entrelaçam na tapeçaria divina do Apocalipse. Apenas o começo do fim e o início da eternidade aguarda aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver.